Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante. E se esse assunto que nós estaremos abordando hoje, se ele falha em algum ponto da nossa vida, há falhas que não se recuperam, não é verdade? Tem coisas que a gente falha que não tem mais como consertar, não tem como voltar atrás. Então, nós vamos hoje estar falando a visão de Deus para as gerações, a importância da próxima geração. Amém? Seu coração aí já está bem afofado pelo Espírito Santo? Já? Durante o louvor, né, você, como uma terra seca, você deixou o Senhor ir te fofando para que a semente dele agora possa cair numa terra fértil? Amém? Então, que o seu ouvido espiritual, que a sua atenção, ele comece agora a estar bem atento. Não se distraia, sabe? Às vezes a gente tem muito costume, né? Puxa, passou um mosquitinho, a gente já, né? Então, eu peço para você nessa noite, que você fique bem atento. Amém? Que dessa palavra depende de toda a sua geração depois de você. Então, eu queria fazer uma pergunta. Quem é a geração atual? Quem que é? Eu vou precisar de ajuda de vocês, gente. Vocês vão ter que ir falando aí para mim. Quem é a geração atual? Quem está aqui? Quem que é a geração atual? Nós. Diga assim, nós. Isso. Quem é a geração anterior a você? Os pais, isso mesmo. E quem é a próxima geração? Isso. Nossos filhos, nossas crianças, né? Então, é exatamente sobre isso que eu vou estar falando um pouquinho hoje, sobre a importância da próxima geração. É importante, né? Não é assim algo que, às vezes a gente fala assim, vou tirar as crianças daqui para não atrapalhar o culto, não atrapalhar os adultos. Nós temos um lema, nós intertemos os adultos enquanto as crianças são ministradas. Amém? Eles, para nós, na visão MDA, eles são a geração que vai levar após nós tudo aquilo que eles têm aprendido de mim e de você. Então, eles estão sendo lá ministrados e vocês estão sendo intertidos aqui. Mas mesmo assim, eu quero que você abra muito bem o seu coração, abre a sua mente, porque Deus vai falar hoje. Amém? Deus vai te dar uma estratégia muito bacana. Às vezes a gente se pergunta, mas por que se preocupar com as próximas gerações? Por quê? Será que a geração que está aqui já não deixa a gente de cabelo branco, já? Né? A geração que a gente já está acompanhando já não dá tanto trabalho? Por que então se preocupar com a próxima geração? Né? Bom, se nossos antepassados pensassem dessa forma, de não se importar com a próxima geração, onde você estaria hoje? Se alguém não tivesse se importado com você e falado o evangelho para você, onde você estaria hoje? Pensa aí um pouquinho. Eu assim, a minha história de vida eu estaria em um lugar muito terrível, gente, porque a juventude, né, parece que foi ontem, né, mas a juventude, a gente faz muitas coisas, principalmente quando não tem Jesus, muitas coisas que nos atrapalham, né, e eu sei onde eu estaria hoje. Hoje eu estaria sem esses lindões, meu esposo maravilhoso, meus filhos, né, eles não estariam aqui hoje, se não fosse Jesus. Se não fosse alguém ter olhado para a próxima geração e pregado o evangelho para nós. Então, a próxima geração, ela é de suma importância. Eu gostaria, então, de estar mostrando para vocês que Deus age de geração em geração. Quantos aqui leem a Bíblia? Levanta a mão. Ih, que bênção! Glória a Deus! Quantos aqui já leram um livro que se chama Números? Na Bíblia. Olha! Uhul! Números. Ele fala de quê, gente? O que esse livro trata?
fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e gerou fulano. Não é, é uma genealogia, são só nomes de pessoas que geraram outra geração. E assim o livro vai. A gente, quando começa bem novinho na fé, a gente começa a ler uns livros e, de repente, assim, números, crônicas, é uns livros que a gente passa bem rapidinho, né? Para a gente adiantar a nossa leitura. Ai, gente, quanto nome, quanta coisa, para que tanta, né? Tanta informação. E fulano que gerou fulano, e assim vai. Por que vocês acham que Deus permitiu, colocou esse livro na Bíblia? Né? Foi para que eu e você soubéssemos disso, que Deus trabalha de geração a geração. Amém? Hoje Deus trabalha com a geração aqui, mas amanhã Ele vai trabalhar com a geração que está ali, com a geração que está lá na sua casa. Às vezes você fala, mas eu não tenho filho. Tem irmão? Tem sobrinho? Eles são a próxima geração. Amém? O bom para nós é que pessoas como Noé, Abraão, José, Moisés, Daniel, Pedro, Paulo, os missionários europeus que vieram no Brasil e pregaram o Evangelho, tantas outras pessoas que se importaram conosco, se importaram de nos mostrar o Evangelho. E isso chegou até hoje. Só que hoje não para. O hoje que nós temos, o Evangelho, nós precisamos passar para frente. Amém? Uma geração bem mais nova, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me converti com 26 anos. É isso, né, amor? Né, chão? 26 anos. E 26 anos para trás, sem Jesus, improdutivo. O meu filho, o Deni, ele com 26 anos que ele está hoje, quantas coisas o Deni já produziu? Então é importante a gente, sim, pregar para a geração que seja assim, que seja assim, que seja assim. Só até aqui. Não, vai até lá em cima, né? Então são pessoinhas que eu vou estar mostrando uns vídeos, o potencial que tem uma criança. E o potencial de uma criança que muitas vezes nós ignoramos, né? Nós passamos batido. Antes disso, eu vou ler junto com vocês o versículo. Vamos ver se dá para enxergar. Isso. Dá para vocês enxergarem? Tá? Eu queria que vocês lessem junto comigo esse versículo. Olha como que Deus trabalha, para vocês verem que eu não estou aqui falando algo de mim mesmo. Estou lendo uma carta e essa carta pertence ao nosso Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma geração, tuas obras a outra geração, e louvará os teus poderosos feitos. Amém? Uma geração louvará para quem? Para outra geração. E louvará, eu deixei bem grifado aqui, não é apenas comparar. Louvará não é apenas informar. Louvará não é só registrar. Olha, filho, lá na Bíblia tem esse versículo, tá? Então você vai lá e se vira. Não. Louvará. Então tem que ser com entusiasmo. Tem que ser com a paixão. Um exemplo assim, por exemplo, um pai, né, meu esposo aqui que tem 2 meninos. Ele sabe que vai ter um filho homem. E o pai é corintiano roxo. Né? Amém? Corintiano roxo. Qual é o primeiro presente que esse pai dá para o filho? Ou um palmeirense, né? Ou um São Paulino. A primeira coisa é isso, porque ele tem paixão pelo time, né? Ele tem paixão. E a criança, coitado, nem sabe, mas já está lá com a blusinha, né? Sou campeão, coisas assim, né?
né? E aí, essa criança, ele vai crescendo e as camisetinhas vão vindo. Depois vem o shortinho, depois vem o meião, né? Tem até uma história interessante do nosso filhote, né? E teve um dia que o Jimmy chegou, do futebol, muito apaixonado por futebol também. Chegou tinha chovido, e para quem tem paixão por futebol, não importa, né? Se chove, se faz frio, se faz sol, tá lá jogando, né? E ele jogou no barro e aquela coisa toda, né? Chegou em casa, lambuzado até a cabeça, rodeou assim, né? Deixou a chuteira, a meia, lá fora, cheio de barro, e entrou para tomar banho. E daqui vem o Diego, né? Foi lá, pegou a chuteira, pegou a meia, a camiseta embarrada, escorrendo barro, vestiu. Aí veio todo bonitinho lá para mostrar para o pai. Tipo assim, pai, sou igual a você. E o Jimmy na época era vascaíno, né? Hoje ele é corintiano. Era apaixonado pelo Vasco. Então, já vai influenciando, né? Esse gosta. Então, assim, a influência, ela é natural, né? Quando você tem paixão, ela é natural. Ela já vai entrando, né? Então, a palavra de Deus também, ela tem que ser anunciada à próxima geração com paixão. Tem que ser louvável. Não adianta você só informar para a criança. Você tem que ter paixão. Se você não tem paixão por isso, peça ao Senhor. Jesus, me ajuda a ter paixão pela tua palavra. Porque a minha geração já está aí. Não é uma geração que vai chegar, gente. Ela já está aqui. Não já? Essa geração tem nomes. Lucas, Mateus, Manu, Eduardo. E por aí vai. Gustavo, tá vendo? Não vai chegar, ela já está. Então, você tem que ter paixão para transmitir a palavra de Deus. Amém? Um outro versículo, também de Salmos, né? Olha lá, dá para ler? Vamos ler juntos? O teu nome eu farei. Amém. Os povos te louvarão para todo o quê? Até quando? Sempre. Então fala aí para o teu irmão, olha bem no olho dele, bem na bolota do olho dele e fala assim, não tem escapatória. É de geração a geração. Não tem como escapar não, gente. Vocês querem trabalhar como Deus trabalha? É de geração a geração. Vou contar um segredo para vocês. Se os pais... gente, depois vocês não vão me pegar lá fora não, tá? Se os pais funcionassem como tem que funcionar, como foi o plano de Deus desde o começo, não precisaria ter culto infantil. Não precisaria, sabe, também de ter o quê? Discipuladores. Se os pais fossem os mentores dos seus filhos, os evangelizadores, discipuladores, nem precisava ter tudo isso. Pensa você sendo discipulado pelo seu pai, as mulheres pelas suas mães, e vocês discipulando as suas filhas, discipulando os seus filhos. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio. Que hoje nós estamos aí, precisando de discipuladores. Acabamos de ver aqui, né? O casal sendo apresentado como discípulo e discipuladores. E muitas vezes, gente, a gente pega crianças que vêm para as células, que vêm para o próprio culto infantil, crianças, não estou falando de adultos, estou falando de crianças, que já têm uma vida tão enrolada, é tanta carrapicho, é tanta coisa já na vida de uma criança, que nem começou a viver ainda, mas já tem tantas coisas. Chega para você e fala, olha,
Meu pai é separado, minha mãe mora numa casa, eu moro em outra, eu moro com minha avó, eu moro com meu tio. Crianças, sem discipulado, sem mentores. Amém? Então, agora eu vou estar mostrando o vídeo para vocês que o mundo, ele enxergou o potencial das crianças. E hoje em dia, não sei se vocês perceberam, mas acho que a partir de hoje vocês vão começar a perceber. Cada comercial que passa na televisão envolve uma criança, envolve algo que criança goste, que seja um cachorrinho, que seja um brinquedo, que seja algo que a criança chame a atenção dela. Por que será, gente? Por que será? Esse vídeo chama Criança, a alma do negócio. Vocês podem ver no YouTube e sentem. Não assista esses vídeos de pé não, que vocês vão ficar de boca aberta. São inúmeros vídeos. Eu não vou passar ele todo, mas só para vocês terem uma ideia, uma noção do que uma criança pode aprender e fazer. Ação! Não existe mais a infância. A infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas, né? Quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala que não tem condições. Tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Pais que entendeu? Mexem com a cabecinha deles, porque é bem imatura, né? A criança é vulnerável, ela vai ver, ela vai querer. Vai chegar até os pais, com certeza. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Então eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. De carro a casa, geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que eles estavam falando com a criança? Por que eles colocam um bichinho no meio de suas propagandas? Por que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Então ele sabe qual é o chiclete que faz a bolha azul e é aquele que ele quer. E não fui eu que descobri, foi ele que descobriu e a partir disso eu fiquei sabendo. Então eu acho que a publicidade é muito direcionada para eles, neles. O foco é sempre neles. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa, de vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. Pet Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só pra você. Qual é a Suzy do seu sonho? Você pode, você é Suzy. Vira uma rebelde de verdade. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes no McLanche Feliz.
Chegou a nova cidadela, Moranguinho. Ela vem com Fantástica. E só Fantástica ela vai parar. Macacolândia? Não. Minhoqueolândia? Ah. Morangolândia? Agora sim. Esse comercial é para as crianças. Por quê? Porque fala da moranguinha. Moranguinho é para criança. E a Moranguinho é muito legal. Os comerciais influenciam muito, muito, muito. Que é agora essas sandálias. Você vê sempre aquela turminha de amiguinhos. Aí é onde elas se espelham, né? Eu e minhas amigas também, poderia ser assim. Influencia muito. O comercial tá na tua casa, ela tá assistindo, mas não é só essa influência, né? Que atinge, por mais que eu tente intervir, tem essa rede, né, da outra criançada que tá comprando, que tá usando, que já tá com o bonezinho, que já tá com a camiseta, já tá com não sei o quê, foi não sei onde, comprou, né? Como mãe, eu acho a publicidade sendo direta para eles, covardia, pode-se dizer. O que está sendo ensinado é competição, competir. Hoje a primeira coisa que vem em qualquer lugar assim, que eu vejo, novela, propaganda, qualquer lugar, nas crianças, competição. E isso me deixa muito triste. Pô, bem maneira sua popete do aranha. De quantas duas você tá falando? É só uma no seu pé. Caraca! Deixa eu ver. Você vai ter que marcar lá. Você vai virar o herói da sua vida. É inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos dos interesses da criança. A publicidade, evidentemente, ela promete a alegria da existência. Esse vídeo ele vai falar muito mais coisas, né? E mais para frente, eles colocam um papel escrito brincadeiras e televisão. E colocam as crianças e falam, já, escolham. Todas escolhem televisão. Em outro momento, eles colocam várias marcas, sabe assim, de celulares, de operadoras. As crianças sabem os nomes de todas elas. Sabe assim, sem gaguejar. Levaram também essas crianças para um sacolão, para um supermercado, mostrando, né, berinjela, abobrinha. Eles não sabiam o nome de nada. Para vocês terem uma noção de como que a mídia, como que o mundo está dentro das nossas casas, está, sabe assim, grudado já na nossa próxima geração. E como que muitas vezes nós preferimos deixar eles com a televisão, enquanto nós terminamos de fazer alguma coisa, pelo menos ali está quieto. Ai, está dentro de casa. Crianças que estão perdendo a identidade. Crianças que não têm mais valor, não sabem quem elas são. E esses vídeos também, gente, não é crianças, adolescentes só não, viu? É, ó, pequenininhos. Então, os pais, os professores, a igreja, nós precisamos retomar isso de volta. Amém? Nós precisamos ministrar a nossas crianças o tempo todo. A influência do mundo na vida deles é muito forte. Nada que é feito para as crianças é feito de qualquer jeito, é feito, sabe, preto e branco, não. É tudo muito colorido, é muito chamativo. É a linguagem deles. Vocês querem ver quando vão anunciar celular? Sabe, sempre tem uma criança lá, né? E elas praticamente, elas fazem com que os pais comprem, porque é algo que chamou a atenção dela. Nessa mesma reportagem tem uma menina, ela está com 13 anos, mas com 7 anos ela já ganhou o primeiro celular dela. E todos eles ela guardou. Tinha uma caixa, assim, cheia de celulares, porque ela sempre quer o melhor, o mais novo. Influenciados. A geração que vai levar o bastão que hoje nós estamos carregando. São eles. Eles vão levar.
Você pode até estar pensando, mas eu não tenho mais filhos pequenos. O meu já 26, 29, já passou. Mas você vai ter netos. Você que está aqui, que não tem filhos, você vai ter filhos. Amém? Então, que nós possamos estar atento com a nossa geração. É um alerta, gente, para que os pais ensinem os seus filhos. Não só ter coisas. Nesse mesmo vídeo, pilhas e pilhas e pilhas de brinquedos. Você mesmo pode olhar na sua casa. Quantos brinquedos, né? E a gente vai dando, e a gente vai dando. Sai um novo lançamento, a gente vai lá e compra. E enche pilhas e pilhas de brinquedo. Às vezes você pega seu filho brincando com uma caixa de pasta de dente. Uma caixa de sapato. Sabem por quê, gente? A nossa geração, elas não precisam de ter coisas. Elas precisam de pai e de mãe que as amem, que as eduquem, que chorem junto com eles. Quantas vezes o seu filho não está chorando no quarto sozinho? Porque foi humilhado, foi ofendido na escola. Você nem sabe. Quantas vezes crianças, gente, infelizmente, quando eles têm assim essa índole de ser egoísta, de ser malvado, assim, para machucar com palavras, eles fazem. Quantas vezes o seu filho não volta para casa num estado desse? Eles precisam de pais que ensinem valores para eles, que seja um canal aberto para conversar. Eles precisam da harmonia da família. Eles precisam comer sentados numa mesa junto com o pai e com a mãe. Quantas vezes o filho está lá comendo, o pai está lá na sala, a mãe está lavando a louça. Então a gente precisa resgatar família dentro da nossa casa, para que essa geração veja. Quantas vezes o seu filho vê você orar? Vê, sabe, alguém chegou lá chorando com problema. Quantas vezes o seu filho pôde presenciar você orando? Você está passando para a próxima geração. Quantas vezes? Seu filho pode saber orar. Tem crianças, gente, crianças mesmo. A próxima ministração, eu vou sempre estar ministrando sobre esse tema, tá, gente? Então, a próxima, tem na Índia, crianças, sabe, expulsando demônios. Tem crianças orando em línguas. Tem crianças que são totalmente entregues na mão do Senhor. Só que, para isso, precisa dos tutores, da geração atual, encaminhar, mostrar, fazer junto com eles tudo isso acontecer. Muitas vezes a gente vê pessoas que falam, não, vai lá você na igreja, vai lá. Tipo assim, enquanto você está lá, eu estou aqui, vou dar uma relaxada. Não, a palavra de Deus fala, ensina o menino no caminho que deve andar. É ensinar, não é só vai, faz. Você, nós, como igreja, temos que ensinar. Ir junto. Quando meus garotos eram pequenos, a gente sentava e brincava de bolita. Sabe? A gente brincava de futebol. Eu e eles, porque o pai trabalhava, né? Brincávamos, ensinando. E nessas brincadeiras eu pude ver a índole deles. Quantas vezes não se levantou na vida de um, do outro, o anseio de enganar, sabe, de mentir, trapacear no jogo. E eu pude estar ali, vendo e corrigindo, mostrando, olha, cuidado com esse sentimento. É uma raizinha, é uma coisinha pequenininha, mas conforme vai crescendo, isso vai crescendo junto. E aí, quando chega aos 13, 14 anos, a gente quer que muda tudo. Olha, você tem que ser honesto. Você não pode mais falar mentiras. Mas se você deixou desde pequeno, foi indo, foi crescendo, né? Então, temos aí esse desafio pela frente. A geração já está aqui, conosco. As crianças, elas são o espelho da sua casa. Uma criança, ela só faz o que ela aprende em casa. Triste isso, né, gente?
triste, mas ela só faz o que ela vê em casa. Somos aqui, então, portadores, formadores dessa nova geração. Mas assim, gente, como o marketing, que nós acabamos de ver um pedacinho, um trechinho, eu quero que vocês tenham curiosidade de chegar em casa e ver esses vídeos. Olhem para vocês verem a profundidade que é as coisas. Assim como o marketing tem uma influência muito grande na vida das crianças, o Evangelho também tem. Amém? Você crê nisso? O Evangelho também tem. O Evangelho também consegue fazer a diferença na vida dessas crianças. Quando chega uma criança aqui na igreja, né, eu sempre tenho falado com o pessoal, principalmente que trabalha comigo no Ministério Infantil, a criança, ela é prioridade. Ela é a melhor, é a mais bem recebida, né? E assim, não adianta a gente querer falar com a criança, ela é pequenininha assim, né? Então, de você falar, oi, tudo bem? E tal. Não, você tem que se abaixar. Não, comigo não tem muito problema, né? Mas você precisa se abaixar à altura dos olhos da criança. Você pode dar um abraço nessa criança. Sabem por quê? Atrás de uma criança tem um pai, tem uma mãe, tem avô, tem tio. Olha a multidão que tem atrás de uma criança. E muitas vezes a gente não dá valor. Ah, fica aí. Na festa da célula, né, que foi a festa caipira, eu presenciei, infelizmente, essa cena. Foi comigo. De chegar uma criança, estava todo mundo aqui, alegre, a célula estava linda, tinha muitos visitantes, né? E chegou uma menina. E ela mora aqui para baixo. E eu vi aquela menina sozinha. Ela deve ter uns 8 anos. Aí ela entrou quietinha, foi ver aqui na mesa, pegou um copinho, né? Perguntou se podia pegar um bolo. Tá, mas ninguém nem se importou. Gente, é uma alma, é uma vida também, é uma ovelha também. Não importa o tamanho, se é assim, é uma ovelha, faz parte do rebanho, né? Então essa criança, depois eu vi ela ali no cantinho, e ela veio e perguntou, posso pegar arroz doce? Eu vou levar para minha mãe. Aí que caiu a minha ficha, olha aí. Fui lá, conversei com ela. Falei, escuta, quem te trouxe? Com quem que você está? Estou sozinha. 8 anos, gente. A mãe trabalha à noite. Então, assim, perdi a oportunidade de pegar um contato, o endereço dessa criança. Porque a gente, às vezes, se preocupa muito com o adulto, né? A gente anota, né, Solange? A gente tem lembrancinha para os adultos. Depois os adultos procuram a Solange, viu? Tem lembrancinha para os adultos. A criança a gente acaba esquecendo. O mundo não esquece. Olha em quem que eles estão investindo. E vocês mesmos podem ver isso dentro da casa de vocês. Se você, às vezes, trava seu celular, né, como acabou de acontecer. Trava seu celular, você dá na mão de uma criança, ele destrava? Ele não sabe aonde ir, com um dedinho pequenininho, se ele não vai lá e faz o negócio acontecer? Não faz? Quantas vezes eu já vi isso acontecer? E a gente fica imaginando assim, não, meus filhos, olha, eles são muito imaturos, eles não sabem fazer as coisas, eles não conseguem, eles são meus bebês. Né? Quantas vezes a gente não pensa assim? O mundo está investindo. Está investindo. Então eu quero fazer essa convocação hoje para a igreja, para os pais. Acordem. Acordem. Às vezes nossos filhos estão sendo levados dentro de casa. Dentro de casa. Formando o caráter deles em pessoas egoístas. Como nós vimos ali, em pessoas que querem tudo. Não importa se pode ou não. Por exemplo, vou pedir permissão aqui para a Carol, mas eu vou falar um testemunho que uma criança é capaz de fazer. Tem o sobrinho da Carol, o João, e eles vieram trazer um bolo aqui para a gente na festa, né? E nós falando com ele, né? Ele desde pequenininho está com a gente, né? Hoje já está quase do meu tamanho.
grandão só, né? E aí falamos para ele, João, eu quero você aqui domingo. Vem, traga o seu pai. E o pai trabalha à noite, né? E o pai falou, olha, é a minha folga, eu vou querer dormir. Mas o João ficou no pé desse pai, gente, 3 horas da tarde. O pai chegou aqui testemunhando isso. 3 horas, o menino já, pai, que horas são? Pai, eu preciso ir para a igreja. Pai, nós vamos para a igreja, você vai me levar? Mas era de 5 em 5 minutos, o menino perguntando para o pai se ia. Vocês estão vendo o potencial de uma criança? Como eles podem ganhar uma família, a família deles para Jesus? Eles podem. Eu vou ler uns trechos e eu gostaria que, enquanto eu lesse, que você visualizasse o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o seu irmão. Alguém aqui sabe o que é FBI? Loester, que faz parte dessas áreas aí. FBI é elite, né? A elite da polícia, né? Eles servem para descobrir coisas. Então, qualquer coisa, pepino que acontece na sociedade, chamam-se, né? A elite. A elite. Eles são chamados para resolver casos impossíveis, né? Para o homem, acho que isso é mais fácil, para a mulher, não tanto, né? Mas o FBI, a elite, né? E eu queria falar com você um pouquinho hoje sobre o Comando Delta. Comando Delta espiritual. O Rick Joyner, ele teve essa visão há mais de 10 anos. Então, imagine, né? O tempo que já correu até aqui. Enquanto eu estou lendo, você mentalize aí. Ele teve essa visão de que haveria um grupo de pessoas, e que eles seriam bem preparados, e eles estariam em diferentes lugares do mundo. Essa força, essa delta espiritual, eles fazem parte de um propósito. E eles são muito convictos na missão que eles têm. E eles têm uma devoção pela causa inegociável, né? Eles não se deixam persuadir, eles são firmes. O amor deles pelo nosso Deus é tão grande que eles arriscariam as próprias vidas por uma só ovelha. Gente, sabe quem que é esse Comando Delta hoje? Sabe onde eles estão? Nessa salinha aqui do lado. Esses são o Comando Delta. E aqui são os formadores desse Comando Delta espiritual. Amém? Você hoje está aqui, nessa geração atual, para fazer esse Comando Delta. E aqueles que estão lá em casa, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos, são crianças que fazem parte desse Comando Delta. Precisamos de treinadores, precisamos de pessoas que nos ajudem a treinar esse pessoal. Precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer com que esse Comando Delta, ele cumpra o propósito de Deus nessa terra. Amém? Esse Comando Delta, eles serão os verdadeiros apóstolos, profetas. Isso eu estou falando do seu filho, amém? Se você vai recebendo aí, você vai dizendo um amém. Porque são coisas assim, que às vezes a gente está lançando pérolas e a pessoa não está pegando. Então, esse Comando Delta, eles serão, no mundo espiritual, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, que cumprirão o mandato de Efésios 4. Eles serão enviados pelo mundo afora para a grande ceifa, para a grande colheita que o Senhor tem nessa terra. Amém? E nisso está aqui nós, para equipar o Comando Delta espiritual.
E esse escritor, né, nessa visão que ele teve, os mais velhos que eu vi nesse comando Delta, menos de 30 anos, a maioria ainda eram crianças e muitos ainda estão por nascer. Amém? Esse é o comando Delta espiritual. Há alguns Josués e Calebes da geração anterior. Quem é a geração anterior aos filhos? Levanta a mão aí, quem que é? A geração anterior dos que estão lá dentro. Amém. Há alguns Josués e Calebes da geração anterior que estão ajudando a preparar esses jovens para cumprir o poder do seu chamado. Amém? Então, eu vou ser bem clara com vocês. Nós estamos aqui hoje falando essa mensagem, porque a sua geração já está aqui. A sua geração, ela precisa ser ensinada. Ela precisa ter tutores, ela precisa ter discipuladores. E ela precisa ser encorajada, encaminhada a cumprir o propósito de Deus. Se eu e você falharmos nisso, não haverá mais a próxima geração. Então, nós estamos hoje sendo desafiados para que a cidade de Campo Grande seja transformada. Amém? E eles irão fazer essa diferença. Amém? Então, eu quero saber na nossa igreja, hoje, quem gostaria de fazer parte desse comando Delta, aqueles que irão treinar essa nova geração. Nós estamos precisando de tudo, gente. Nós precisamos de professores para o primário, nós precisamos de professores para o maternal, precisamos de toda a ajuda possível. E eu quero que no final, você que sentiu no seu coração, que você venha falar comigo. Olha, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não importa como, eu quero fazer parte desse comando Delta aí, ó. É um privilégio, gente. Quantas pessoas gostariam e não estão sendo chamadas? Quantas pessoas aqui hoje não estão aqui recebendo esse chamado que você está recebendo hoje? Se você sentiu o seu coração arder, eu quero que você agora veja esse último vídeo, que é o que eu creio. Eu acredito nisso, que nossas crianças, elas poderão ser tão cheias do Espírito Santo, tão cheias de Deus, tão cheias da palavra de Deus, e que elas irão sim cumprir o propósito delas nessa terra, de serem profetas, de serem os evangelizadores. São crianças que estão aí, conosco já, prontas para serem treinadas, prontas para ser cheias do poder de Deus. Muitas vezes estamos perdendo tempo, preocupados, correndo atrás do vento. E a nossa geração está aqui clamando, para que eles venham receber tudo aquilo que Deus tem para entregar na vida deles. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, enquanto você continua assistindo esse vídeo. Você que fez uma viagem lá
na sua família, visualizou lá sobrinhos, pessoinhas, né? A gente tem mania de chamar de pessoinhas, que estão lá. Pode deixar rodando, por favor. Que estão lá, sem cumprir o propósito de Deus. E eu gostaria que você, de olhos fechados, você começasse a falar para o Senhor agora. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Você pode até estar pensando, mas eu não tenho jeito para trabalhar com crianças. Como não? Deus confiou você aos seus filhos. Deus confiou a você os seus netos. Deus confiou a você crianças que estão sempre ao nosso redor. O primeiro requisito é ser discípulo. Se você é discípulo, você pode fazer a diferença na geração que já está conosco. Comece a falar para o Senhor. Lembra aí dos nomes. Quais são os nomes desse comando Delta que já está conosco? Comece a orar agora pela próxima geração. Jesus, eu te apresento, Senhor, a minha geração, Senhor. Eu te apresento, Senhor Jesus, a vida do Gustavo, Senhor, do Pietro, a vida do Rafael, Senhor, a vida do Mateus, a vida do Lucas. Jesus, vem cumprir, Senhor, o teu propósito, Senhor Deus, na nossa geração. Em nome de Jesus, comece a falar, declare agora esses nomes que o Senhor já colocou no seu coração. Comece a declarar que você não vai falhar nessa missão, que você está aqui hoje para ser esses formadores do Comando Delta, que você está dizendo agora para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Jesus, o Senhor não colocou essas crianças, Senhor, nas nossas famílias à toa, Senhor. O Senhor não colocou elas ali, Senhor, para elas viverem jogadas de um lado para o outro. O Senhor não colocou elas aqui, Senhor Deus, na nossa família, para serem ensinadas pela televisão, para serem consumidas, Senhor, por esse mundo. O Senhor colocou aqui, Senhor Deus, no nosso meio, crianças, Pai, que serão, que irão, Senhor Deus, cumprir o propósito do Senhor nessa terra, Jesus. Senhor, olha agora, Senhor Deus, para cada mão que está se levantando agora, Senhor, se comprometendo, Senhor, no mundo espiritual, que irão, Senhor Deus, fazer a diferença, Senhor Deus, na vida de cada criança, Pai, de cada adolescente, de cada jovem, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, porque se ficamos, Senhor Deus, até hoje, estagnados, queremos nos mover, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a dar os primeiros passos. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos como Josué e Caleb, Senhor Deus, que não reclamaram das crianças, Pai. Perdão, Senhor, se muitas vezes só temos reclamado, Senhor Deus, desses pequenos. Perdão, Jesus, porque o Senhor nunca fez isso, Pai. Nós como igreja, Senhor, declaramos, Senhor Deus, que nossos filhos não serão roubados pelo inimigo. Nós declaramos que nossos filhos irão cumprir a vontade de Deus. Que através de nós, dos nossos ensinamentos, Pai, nós iremos, Senhor Deus, ser pessoas que mostram para eles, Senhor, o teu caminho, Senhor. Seremos pessoas, Pai, que agora, Senhor Deus, nós tomamos posse, Senhor, da nossa herança, da nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Jesus, que cada nome que foi te apresentado, Senhor, serão, Senhor Deus, ungidos do Senhor. Serão, Senhor, os pastores que levarão adiante, Senhor, o Evangelho. Que serão os evangelistas, Senhor Deus, que irão pregar, Senhor Deus, para esse mundo afora, Senhor. Nos faz, Senhor Deus, a nossa missão ser completada, Senhor, nessa terra, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Enquanto você está aí, falando ainda com o Senhor, deixa o Espírito Santo aí te confrontando. É uma palavra de confronto. É uma palavra que às vezes você fala, puxa vida, falhei tanto. Os anos já se passaram. Meus filhos hoje já estão adultos. Meus filhos hoje já não são mais na idade de ensinar.
Perdi o tempo para Deus. Nunca é tarde demais. Para o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Ele faz novas, Ele te dá novas oportunidades. Enquanto a gente está louvando, que você possa estar declarando. Declare aí, Jesus. Visita, Senhor, o William, Pai. Visita, Senhor Deus, nossos filhos, Pai, que já cresceram. Que porventura hoje, Senhor, estão perdidos. Nós queremos, Senhor Jesus, trazê-los de volta. Coloca, Senhor, em nossos corações, Pai, amor, Senhor Deus, o suficiente para trazer eles de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita agora, Senhor Deus, nossos sobrinhos, aqueles, Pai, que um dia conheceram, Senhor, a Tua palavra e hoje, Senhor, não estão mais na igreja. Visita agora, Espírito Santo de Deus. Nós colocamos, Senhor Jesus, nas Tuas mãos as vidas, Pai, que estão, Senhor Deus, agora sendo, Senhor Deus, entregues no Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa história. Muda a história, Senhor, da nossa geração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se você quiser, se aproxime ao lado de um irmão, declare sobre a vida dele, que o Senhor vai fazer a diferença na casa dele. Amém? Que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Se você sabe que essa família tem filhos pequenos, é difícil, às vezes cansa, às vezes a gente quer só brigar, só reclamar. Chega perto de alguém e começa a declarar a força de Deus nessas vidas, sabedoria de Deus nessas vidas. Comece a declarar que o Espírito Santo renove a vida, Senhor Deus, dessas famílias, Pai. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é difícil demais. O Senhor pode sim colocar pessoas transformadas nesses lares. Em nome de Jesus. Gostaria que os maridos declarassem sobre as suas esposas a sabedoria de mãe, a sabedoria de mulheres sábias. Gostaria que os maridos declarassem sobre essa vida das suas mães, das suas esposas, que elas irão cumprir o propósito delas aqui na terra, que elas irão educar esses filhos, que elas irão, Senhor, colocar esses profetas, esses evangelistas, Senhor, que elas irão, Senhor Jesus, ter, Senhor Deus, paciência, irão, Senhor Jesus, conseguir, Senhor, levar, Senhor Deus, cada um que o Senhor colocou nas nossas mãos até o Teu altar, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluia.